Fala galera, voltamos para mais uma aula falando sobre tabela periódica. Hoje nós vamos falar especificamente sobre as chamadas propriedades periódicas. Como assim? Dentro da tabela periódica, como nós vimos na aula anterior, a gente percebeu que dependendo do posicionamento do elemento, nós temos o quê? Nós temos propriedades semelhantes. Elementos que se encontram dentro do mesmo grupo têm propriedades químicas semelhantes. Elementos que se encontram dentro de um mesmo período possuem o mesmo número de camadas. Só que nós temos outras características que vão estar relacionadas ao posicionamento do elemento dentro da tabela. E essas características são chamadas de propriedades periódicas. A lei da periodicidade diz isso. Diz que dependendo da organização que o elemento tiver, do posicionamento, elas vão variar periodicamente dentro dessa tabela que nós estamos nos referindo. Hoje, nós vamos falar das principais propriedades periódicas, aquelas que nos interessam para a prova do Enem, aquelas que vão ajudar a gente a entender conceitos dentro de algum conteúdo relacionado a questões vindas dentro do Enem, certo? A primeira que a gente vai falar é o conceito de raio atômico. Vamos começar falando do primeiro conceito, raio. Raio é relacionado à matemática, não é isso? O que seria raio? Raio seria a distância do centro à extremidade de uma circunferência, metade de um diâmetro. Então a gente estaria falando aí mais ou menos do tamanho de uma circunferência. Raio atômico se refere ao tamanho do átomo. A gente fala de raio atômico quando a gente se refere ao tamanho do átomo que eu estiver me referindo àquele elemento químico especificamente. Só que é impossível eu medir o tamanho de um único átomo. Eu não tenho como pegar um átomo e medir a distância, até porque a distância será diferente dependendo da camada que eu for utilizar, da forma como eu for fazer essa medida. Então, como que a gente faz para medir o átomo? Como é feita a medida do chamado raio atômico? São colocados dois átomos semelhantes, logicamente, dois átomos de um mesmo elemento químico, dois átomos isótopos, e esses átomos são colocados lado a lado. É feita a medida entre o núcleo de um e o núcleo do outro. Então existe uma distância entre o núcleo, que está colocado aqui, ó, entre o núcleo desses dois átomos. A partir dessa distância se mede a metade do valor e aí nós temos o chamado raio atômico. Vladimir, eu preciso ficar medindo o átomo? Não, a gente não precisa ficar medindo o átomo. Na verdade, esses valores são dados e vocês têm acesso a eles. Porém, é possível, pelo posicionamento desses elementos dentro da tabela periódica, eu fazer uma comparação. Como assim? Saber se um elemento tem um átomo maior ou menor do que o outro. Saber se dois elementos têm raios com diferença de tamanho. E é aí que a gente vai utilizar a tabela periódica. É aí que a gente fala das chamadas propriedades periódicas. Elas ajudam a gente exatamente a fazer isso. A gente olhar para a estrutura do elemento sem estar vendo. Porque a posição que esse elemento se encontra, a forma como esse elemento se encontra na tabela, vão ajudar a gente a fazer essa observação e a gente chegar a esse conceito, beleza? Então, olha só, como que a gente vai fazer isso? Vamos começar a pensar primeiro dentro do período da tabela periódica. Na aula anterior, eu falei para vocês que o período que o elemento se encontra identifica a quantidade de camadas eletrônicas que esse elemento possui preenchidas por elétrons. Então, eu penso o seguinte: quanto mais camadas preenchidas o átomo tem, maior ele será. Por isso que a gente diz que quanto mais abaixo da tabela, isso quer dizer, quanto maior for o período do elemento, maior será o raio desse átomo. Então eu tenho átomos que estejam em períodos diferentes, um elemento que se encontra com um átomo no segundo período e o outro que se encontra com um elemento químico que tem o seu átomo no quinto período. Aquele que está no quinto período tem 5 camadas preenchidas, o que está no segundo só tem 2. Como você tem 5 e 2 camadas, esse átomo com 5, que se encontra no quinto período, tem um maior raio, é um átomo maior. Então, essa comparação dentro do período é feita dessa forma. Eu observo que o posicionamento dele dentro dos períodos da tabela vão influenciar para eu saber qual é o tamanho dele. E se estiver no mesmo período? Se eu tiver dois elementos que se encontram no quarto período da tabela periódica, como saber qual desses átomos é o maior de todos? Dos dois, por exemplo. Eu vou me utilizar do número atômico. Como assim? O número atômico, ele identifica o elemento
porém ele traz uma informação importante. Ele traz a quantidade de prótons que aquele átomo possui. Como eu estou me referindo ao átomo, eu estou pensando que é um átomo neutro, então eu tenho quantidade de prótons igual a quantidade de elétrons. Ótimo. Se eu tenho número atômico de um elemento, eu sei então quantos prótons, consequentemente eu sei quantos elétrons. Vamos comparar dois átomos. Um que tenha 20 prótons e 20 elétrons e outro que tenha 30 prótons e 30 elétrons. O que vai acontecer? Os prótons e os elétrons, eles têm uma força de atração. Positivo e negativo estão se mantendo atraídos. Eles estão no mesmo período, não são elementos do mesmo período, então eles têm a mesma quantidade de camadas. Por exemplo, 4. Eu tenho dois elementos no quarto período. Um com 20 prótons e 20 elétrons e outro com 30 prótons e 30 elétrons. Reparem que esses elétrons distribuídos no mesmo número de camadas. O que acontece aqui, gente? No elemento que nós temos uma quantidade de prótons e elétrons menor, esses elétrons vão estar atraídos pelos prótons. Porém, naquele que eu tenho uma maior quantidade, a atração vai ser maior. O que vai acontecer? Esses elétrons vão se aproximar mais do núcleo. E aí o que acaba acontecendo? Aquele átomo que tem uma quantidade maior de prótons e elétrons vai ter um tamanho menor. Então reparem o seguinte, dentro de um mesmo período da tabela periódica, isso é, quando eu tenho elementos que têm a mesma quantidade de prótons e de camadas eletrônicas, e aí consequentemente esses prótons e elétrons vão ter valores diferentes, já que o número atômico é diferente, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para esses elementos e vou olhar o número atômico. Quanto maior for o número atômico, maior é a atração entre prótons e os elétrons que estão nas camadas. O que vai acontecer? Esses elétrons vão se aproximar mais do núcleo. Como se aproximam mais do núcleo, o que acaba acontecendo? O átomo se torna menor comparado a um outro elemento do mesmo período. Então, quando eu quiser comparar átomos, elementos químicos dentro da tabela, primeira coisa que eu vou olhar, o período. Aquele elemento que estiver num período maior, ele tem o maior número de camadas, consequentemente ele tem o maior raio. Quanto maior o número de camadas, maior será o átomo. Se eu tenho elementos no mesmo período, isso é, elementos que têm a mesma quantidade de camadas, eu olho para o número de prótons e elétrons, o número atômico dele. Aquele elemento que tiver mais prótons e mais elétrons terá uma atração maior entre eles, consequentemente estarão mais aproximados. Daí ele ter um raio menor do que aquele outro que tiver uma menor quantidade de prótons e elétrons. Por isso que os elementos que se encontram mais à esquerda da tabela periódica possuem um raio maior, porque o número atômico aqui é menor comparado ao outro lado da tabela periódica. Certo? Então, uma forma de eu comparar o tamanho do átomo vai ser desta forma, a partir do posicionamento dentro dos períodos e dentro do mesmo período pela quantidade de prótons e elétrons que esse átomo possui. Outra característica, outra propriedade dos elementos é chamada energia de ionização. Primeiro vamos entender o conceito de energia de ionização. A energia de ionização é a energia necessária para você arrancar um elétron de um átomo. Então eu tenho um átomo lá e eu preciso arrancar esse elétron. Eu vou usar o tamanho do átomo, o raio atômico, para a gente entender como seria mais fácil ou mais difícil arrancar esse elétron. Como assim? Imagina o seguinte, eu tenho dois átomos, um maior e um menor. Quando eu tentar tirar o elétron, aonde vocês acham que vai ser mais difícil tirar esse elétron? Pensa comigo, o que segura o elétron no átomo? A atração do próton que está no núcleo. Se eu tenho um átomo menor e um átomo maior, concordam que no átomo menor o elétron está mais próximo do núcleo comparado àquele átomo que é maior? Por isso, o que vai acontecer? Quando eu tiver um átomo menor, a energia para arrancar esse elétron vai ser maior. Por isso que eu digo que a energia de ionização é contrária ao tamanho do átomo. Quanto maior o átomo, menor energia eu preciso. Quanto menor o átomo, maior energia eu preciso. Para eu poder arrancar esse elétron, eu preciso de uma quantidade de energia muito maior quando esse átomo é considerado menor. Essa energia, ela vai ser medida para todos os elétrons presentes naquele átomo. Então, se eu tenho um átomo com 7 elétrons, ele tem 7 energias de ionizações.
Cada uma vai aumentando. Por que que vai aumentando? Conforme eu vou tirando o elétron, a atração pelo próton é maior ainda. Eu tinha 7 prótons e 7 elétrons. Tirei um elétron, aumentei a quantidade de prótons, comparado à quantidade de elétrons. Concordam comigo? Eram 7 e 7, agora são 7 e 6. A atração é maior, energia é maior. Então a energia de ionização ela vai aumentando conforme eu vou tirando mais elétrons. Então eu preciso de mais energia para tirar aquele elétron quanto mais próximo ele estiver do núcleo. Porém, para comparar átomos diferentes serão comparados pela chamada primeira energia de ionização. Qual é a primeira energia de ionização? Aquela para tirar o primeiro elétron, quando o átomo está ainda neutro, quando o átomo tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Tá legal? Então eu penso o seguinte, como saber se um átomo tem uma maior ou menor energia? Pelo tamanho dele. Eu vou usar o raio atômico que foi falado anteriormente. Quanto maior o tamanho do átomo, menor a energia de ionização utilizada. Uma outra propriedade também que tem uma relação direta com a energia de ionização é a chamada eletroafinidade ou afinidade eletrônica. O nome já dá mais ou menos uma ideia do que seria essa característica. Ela é uma energia também. Ela é uma energia liberada quando o átomo recebe um elétron. Então o átomo está lá no seu estado gasoso, que a gente diz, né, na forma gasosa, e ele recebe um elétron, e aí é liberado uma energia. A energia de ionização e eletroafinidade tem características semelhantes no sentido de quantidade. Quanto maior o raio, menor a energia, menor a eletroafinidade desse elemento. Tá legal? Então as características estão relacionadas aí. Pense no seguinte, no caso da eletroafinidade, para ele trazer o elétron, quem vai atrair é o próton, que está mais distante. Então se o átomo é muito grande, a eletroafinidade é baixa, certo? Então a eletroafinidade é maior principalmente nos chamados ametais, que são átomos menores comparado aos metais, certo? A última propriedade a que eu vou me referir aqui, que está mais importante, é a eletronegatividade. E a eletronegatividade é a mais falada, é a mais discutida em provas de concurso. Eletronegatividade, ela não é uma energia, uma coisa diferente, relacionando, por exemplo, com a energia de ativação, com a energia de ionização, ou até como a gente falou do raio que a gente mede. A eletronegatividade é uma tendência, é uma característica. A eletronegatividade é uma característica que está relacionada a elementos que têm uma forte tendência a atrair o par de elétrons quando estão átomos juntos, ligados. A gente diz, na verdade, que seria o quê? A eletronegatividade é a capacidade que o átomo tem de trazer o elétron para perto dele. E aí a gente vai fazer o seguinte, vai ter que pensar, dentro da tabela periódica, quais elementos, isso foi falado num outro momento, quando a gente falou de tabela periódica, quais elementos têm essa propriedade mais destacada. Isso quer dizer, quais são os elementos que têm uma característica de trazer elétrons, de ganhar elétrons? Os ametais. E aí eu vejo o seguinte, que dentro da tabela periódica, a ideia da eletronegatividade, ela está relacionada a isso. Como eu tenho os ametais como elementos com forte tendência a ganhar elétrons, isso se deve à sua grande eletronegatividade. Então, dentro da tabela periódica, os ametais são os elementos com maior eletronegatividade, a maior tendência a trazer elétrons para perto. Esse valor é tabelado, é calculado, ele é dado a você por muitas vezes. E aí você tem que saber o que significa. O que é ter maior eletronegatividade? É ter a característica de trazer o elétron para mais próximo. Então, se eu tenho dois átomos diferentes, o que tiver maior eletronegatividade, os elétrons ali compartilhados por eles dentro de uma ligação química estarão mais aproximados daquele de maior eletronegatividade, por ele ter uma maior força para trazer esses elétrons para perto dele. Observação importante, gás nobre. Gás nobre não tem eletronegatividade. Por que gás nobre não tem eletronegatividade? Eletronegatividade é a capacidade de atrair elétrons. Gás nobre quer ganhar ou quer perder elétrons? Não. Não quer ganhar, não quer perder.
Como o gás nobre não quer ganhar, não quer perder elétrons, ele não tem eletronegatividade, ele não tem a capacidade, a tendência de trazer elétrons para perto dele. Consequentemente, ele não possui eletronegatividade, certo? Então, a eletronegatividade ela é maior nos chamados ametais. Existe uma outra propriedade chamada de eletropositividade, que seria contrária à eletronegatividade. E aí a eletropositividade seria maior para os metais. E aí a gente lembra dos íons. Íon positivo e íon negativo. Eletropositividade, característica de elementos de átomos que formam íons positivos, chamados de cátion. Eletronegatividade, propriedade. Propriedade é característica maior para elementos que têm forte tendência a formar íons negativos, os chamados ânions. Certo? Então a gente tem essa diferença aí da eletronegatividade e a chamada eletropositividade. Trouxe aqui alguns exercícios relacionados a essas propriedades, essas características dos elementos. Primeira questão. As fotocélulas são dispositivos largamente empregados para acender lâmpadas, abrir portas, tocar campainhas, etc. O seu mecanismo baseia-se no chamado efeito fotoelétrico, que é facilitado quando se usam metais com energia de ionização baixa. Os metais que podem ser empregados para esse fim são sódio, potássio, rubídio e césio. De acordo com o texto anterior, cite o metal mais eficiente para a fabricação das fotocélulas, indicando o nome da família a que ele pertence de acordo com a tabela periódica. Ele coloca aí, vou colocar a tabela para a gente dar uma olhada, mas primeiro vamos ver quais são os elementos. Sódio, potássio, rubídio e césio. Desses elementos, aquele que vai ser mais indicado, e aí eu tenho que entender o seguinte, são aqueles que têm baixa energia de ionização. Então eu tenho que procurar entre sódio, potássio, rubídio e césio, aquele que tem menor energia de ionização. Para ele ter menor energia de ionização, eu tenho que ter um elemento com um átomo muito grande. Eu tenho que ter um elemento que tem um raio atômico maior de todos eles, para eu poder ter ele utilizado dentro das chamadas fotocélulas, já que isso é uma característica de elementos com baixa energia de ionização. Olhando na tabela periódica, eu tenho, aí no caso ele fala de sódio, potássio, rubídio e césio, todos no mesmo grupo, todos na chamada família dos metais alcalinos. Ele quer saber qual deles seria o mais eficiente. Bem, sódio, potássio, rubídio e o césio estão diferenciados pelo período a que eles se encontram. O sódio está no terceiro, potássio no quarto, rubídio no quinto e césio no sexto período. Pelo período eu tenho condições de saber o número de camadas. Então eles têm 3, 4, 5, 6 camadas preenchidas. Nesse caso, se eu comparar esses elementos, qual teria o maior raio? Qual seria o maior átomo? O césio. Por que o césio seria o maior? Por ele ter o maior número de camadas utilizadas com elétrons. Consequentemente, ele seria o de maior raio atômico, assim seria o elemento de menor energia de ionização. Como é o elemento de menor energia de ionização e ele busca a energia de ionização baixa, desses elementos citados, o metal mais eficiente seria o césio. Como ele pede também o nome, a família que ele pertence, seria a de metais alcalinos. Certo? Segunda questão. Com relação aos átomos da classificação periódica dos elementos químicos, são feitas as seguintes afirmativas. E ele quer saber quais estão certas e quais estão erradas. Vamos ver. Vamos à primeira. Os átomos de cloro são os mais eletronegativos do terceiro período da tabela periódica. Ele diz que os átomos de cloro são os mais eletronegativos do terceiro período. Tem aqui o terceiro período da tabela periódica e eu vejo que o cloro é o elemento que possui maior eletronegatividade, sim. Por que ele tem maior eletronegatividade? Ele é o mais ametal de todos eles. Ele está mais distanciado dos metais. Ele tem uma grande tendência a receber elétrons. Então, está correto dizer, como foi colocado aqui, que o átomo de cloro é o mais eletronegativo do terceiro período. Beleza. Vamos à segunda. Então, a primeira verdadeira. Os átomos de titânio são maiores que os átomos de cobalto. Então, vamos ver. Os átomos de titânio são maiores que os átomos de cobalto. Titânio, cobalto. Todos os dois estão no mesmo período. Bem, se os dois estão no mesmo período, o número de camadas é igual.
Se o número de camadas é igual, eu tenho que olhar para o número atômico desse elemento. O número atômico do titânio, 22. O número atômico do cobalto, 27. O que eu sei? Quanto maior o número atômico, maior é a atração. Logo, menor é o raio. Então, qual dos dois seria o maior aqui? O titânio. Ele diz que os átomos de titânio são maiores que o de cobalto. Perfeito. Então está correta essa afirmativa. Os átomos de titânio são maiores sim que os átomos de cobalto. 3. Vamos ver se a 3 está correta. Os átomos de bromo necessitam de mais energia para se retirar um elétron de sua camada de valência do que os átomos de cálcio. Então ele diz que os átomos de bromo necessitam de mais energia para retirar elétron. Isso é chamado de energia de ionização. Ele está dizendo que o bromo tem uma energia de ionização maior do que no caso do cálcio. Vamos procurar aqui. Bromo se encontra no mesmo período do cálcio, ele se encontra nessa família dos halogênios e ele se encontra nessa família no grupo dos alcalinos terrosos. Bem, se ele quer saber qual tem maior e menor energia, vamos pensar no tamanho. E o raciocínio vai ser semelhante ao titânio e ao cobalto. Como estão no mesmo período, eu tenho 20 como número atômico, 35 como número atômico. Qual dos dois seria o maior? O número atômico do bromo é maior, consequentemente o raio é menor. Se esse tem o maior raio, ele tem a menor energia de ionização, correto? O maior raio, o elétron está mais distante, é mais fácil tirar elétron. Então, entre cálcio e bromo, o bromo possui uma maior energia de ionização. Ele diz que os átomos de bromo necessitam de mais energia para retirar o elétron de sua camada de valência que os átomos de cálcio. Tá certo. Os átomos de bromo, eles têm uma maior energia de ionização, por serem menores, precisam de uma energia maior para arrancar um elétron daquele átomo. Então, todas as 3 estão corretas. Resposta aqui seria a letra D. Beleza? Gente, então a gente encerra o conceito de tabela periódica. Lembrando o que foi falado quando se começou a trabalhar as ideias de tabela periódica. A tabela periódica, ela serve como base de estudo para qualquer conceito. As propriedades, as características dos elementos fazem com que a gente entenda a forma estrutural de como eu tenho o átomo, a sua estrutura química, e assim facilita o estudo de todos os elementos. Certo? Então a tabela periódica é fundamental dentro do estudo da química e facilita muito na hora de você se preparar para as provas, como é o caso do Enem. Tá legal? Então a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.